Boa, eu, Stefanos, como eu disse, eu vim fazer o vídeo falando sobre o Lago de Fogo. Para falar sobre esse assunto, para desvendar isso que é realmente o Lago de Fogo, abrir um leque de vários outros assuntos, onde eu vou citar por cima, mas não vou entrar a fundo, senão o vídeo fica muito longo. Eu quero fazer tudo isso aqui e tentar falar em 5 minutos. Tô até olhando pro reloginho aqui. A passagem que nos mostra, desvenda o que é o Lago de Fogo, é em João 15, versículo 6, em que Jesus está contando a parábola. E ele diz assim, e eu ficava pensando antes, será que é uma parábola isso ou será que não é? Quando eu procurei um lugar para entender Deus, eu procurei locais onde pessoas já tinham estudado antes, então eles iam me dar um norte. E isso para mim era um mistério, porque todos diziam que sim, mas é algo que entra em contradição, e por isso muita gente até chega a criticar Deus, e é isso que me incomoda. Porque eu gosto de Deus, entendeu? E quando critica Deus, isso me ofende, mano. Que sério. Aí da onde que vem isso que é a defesa, e para mostrar para vocês o equilíbrio. E a questão das religiões eu vou falar em outro vídeo ali, eu falei por cima para vocês entenderem como funciona o equilíbrio. E vocês vão entender como que é a bondade de Deus. É claro que todos nós, por causa do pecado, 1/3 da gente está errado. Então tudo que a gente vai pesquisar, a gente vai estar errado, a gente tem que admitir isso. É por isso que tem a divisão de opiniões. É por isso que só no meio evangélico deve ter mais de 51 tipos de religiões. Pentecostal, neopentecostal, protestante, e vai. Mas enfim, porque um acha uma coisa e um concorda a outra. Mas e aí, Deus vai salvar quem? Por qual igreja? Vai salvar só um local? Qual que está certo? Porque se está errado no lugar, não, se você não está fazendo isso, está errado, você vai pro inferno. Não, se você não dá o dízimo, você vai pro inferno. Não, se não dá, você não vai. Mas a questão é, o que é esse inferno? Mas se um dos dois está certo, e aí como é que Deus vai julgar? Se o ser humano é falho, ele pode errar, como é que ele vai julgar isso? Como é que ele vai lançar a pessoa para sofrer eternamente? A gente tem que pensar e olhar, ver que nós aqui na Terra, a gente é o reflexo do que há no céu. O que a gente tem para retratar e provar que existe uma eternidade, um elemento que é eterno, é a gente pegar as pedras preciosas que são feitas de cristal, diamante, a gente pegar o topázio, esse tipo de pedra. A partir dela a gente vê que elas têm um elemento que tem uma durabilidade muito longa, chega a ser incalculável, ou seja, eterna. Isso é reflexo do que é do céu, do que a gente é do céu. Então, se nós temos um senso de justiça, que quando uma criança comete o mal, porque um adulto influenciou, a criança é perdoada e o adulto é julgado como corrupção de menor, como você acha que Deus olha a nós? A gente nasceu sem culpa, a gente não tem culpa, a gente já nasceu sendo enganado, como é que ele vai fazer a pessoa sofrer para sempre? Aí então a passagem que vem diz e fala assim, em João 15, 6, aquele que não permanecer em mim, eu lançarei fora, e secará como um ramo. Aí ele está falando dos frutos, e eu vou citar isso por cima. E depois, aí fala, e depois, este ramo será lançado ao fogo e queimado. Primeiro momento, ele está falando de deixar de servir ele. Você já viu alguém, vamos falar rápido agora, já viu alguém deixar de servir Jesus e a pessoa secar na rua? Você já viu uma pessoa seca? Eu sou seco, mas já viu uma pessoa seca, se você secar igual o pau? Não seca, truta. É modo de falar. Então quando ele se refere ao fogo, quer dizer o quê? Ele quer dizer que é um local que não tem nada dos frutos dele, não tem nada. Então ele compara isso ao fogo igual a ser queimado. Para ele é isso. É igual quando fala que o pecado faz separação de Deus, é porque é como se fosse um leite puro. Pingou uma gotinha de café, já era, mano. Só que tem diferença, pecado, uma gotinha de café vai deixar o leite marronzinho, um tantão vai ficar pretão. Então tem diferença de pecado, só que um pouquinho já manchou o leite. Por isso que Deus, qualquer pecadinho separa de Deus, isso. Mas isso não afasta ele da gente. É aí que entra a comunhão dele com as pessoas, mesmo em outras religiões. É isso aí que eu vou explicar em outro vídeo que não tem como falar aqui. Mas enfim, isso é o Lago de Fogo que ele se refere. É um local onde não tem os frutos dele. Porque ele diz assim, aquele que não tiver em mim não vai dar os meus frutos. Vai ser como
um ramo que seca. E além do mais, se tiver, tem um local que eu não vou estar, onde vai ser um reino, mas esse reino também é separado do mal. Lá também vocês não vão estar um ramo em mim, então vai ser como se tivesse um fogo e queimado. Mas não literalmente, mas no sentido, imagine, se a pessoa que, no caso, dessa religião, que acredita, a pessoa que vê nessa religião dessa forma, sair desse espírito, dessa fonte espiritual, é como se ela secasse, então tem um lugar que é como se ela pegasse fogo e queimasse, é como se, não que vai. Porque você vê que Deus se compara a um pai. Por quê? Você imagina, a primeira coisa no julgamento, o que você acha de Deus tanto tempo sem ver os filhos dele que nasceu corrompido? Eu vou explicar isso pra vocês no próximo vídeo. E é isso, eu acabo aqui, é nóis, é o Stefanos.